E sobre esse tal acordo de paz entre Israel e as nações, ele vai ocorrer antes do arrebatamento ou depois? Boa pergunta, tá? É difícil falar sobre acordo de paz quando o assunto é Israel, porque isso já vem sido já vem tentando ser feito há 70 anos, né? E até agora não aconteceu. Acredita-se que quem de fato conseguirá esse acordo de paz é justamente a pessoa do anticristo, tá? Daí a igreja não vai estar mais na terra. É isso? Outra coisa, boa pergunta também. Eu acredito que a igreja chegará a ver o anticristo, mas não será dominada por ele, será tirada antes. Porque a Bíblia fala duas coisas aqui. A Bíblia usa o verbo manifestar e revelar quando se trata do anticristo. Se você pegar esse mesmo texto de 2 aos Tessalonicenses, a partir do capítulo 2, versículo 3 em diante, vai dizer assim, irmãos, a nossa reunião com o Senhor não acontecerá antes que venha a apostasia. O que é apostasia? É um grande abandono mundial da fé. Escândalos. Pastores que um dia você respeitou e hoje estão falando coisas bizarras. Crentes e ministérios que já foram usados por Deus no passado e hoje estão assim procedendo vergonhosamente. Então tudo isso é apostasia. Faz parte da profecia, tá? Então Paulo diz ali, a nossa reunião com Cristo não acontecerá antes que venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Então eu acredito que nós chegaremos a ver. Só que, seguindo mais em frente, a Bíblia diz que ele não pode ser revelado, tal como ele é, antes que aquele que o detém seja tirado. Que somos nós. Somos nós. Então eu acredito que você vai falar, peraí, olha, esse cara, rapaz, é ele e tal. Só que nós seremos tirados antes que comece realmente a grande tribulação. Agora, estão tentando fazer esse acordo de paz, mas ele nunca vai acontecer. Porque é o seguinte, existe um espírito antissemita no mundo. E isto não é algo natural, é algo sobrenatural. Vem do inferno mesmo. Satanás odeia os judeus, porque eles foram a nação que deu a luz ao Salvador, que deu a luz ao Cristo. Inclusive, essa é a interpretação de Apocalipse capítulo 12. Né? Apocalipse capítulo 12, que fala sobre a mulher com 12 estrelas, o sol e a lua, né? Sobre os seus pés, tal. E veio um grande dragão, e a mulher estava grávida com dores de parto, e o dragão tenta tragar-lhe o filho, mas a mulher ela é ajudada, né? O filho é arrebatado até o céu. Isso tudo é uma simbologia falando de Israel. Uma simbologia de Israel. A mulher simboliza Israel, capítulo 12 de Apocalipse, que deu à luz a um menino que tentou ser morto pelo dragão. Foi o que Herodes tentou fazer com Jesus logo no seu nascimento, né? Então, só que não conseguiu, porque Deus tinha propósitos maiores. Mas a Bíblia fala em Apocalipse 12 que esse menino seria arrebatado até o céu, como Jesus realmente subiu e hoje se assenta à direita de Deus, né? E a mulher fugiu para o deserto, onde seria sustentada de forma sobrenatural. É o que tem acontecido com Israel há 2000 anos. Quantas nações na história, inclusive na nossa história recente, já tentou eliminar Israel, os judeus do mapa, mas não consegue. Porque Israel é sustentado de uma maneira sobrenatural. Então, há um ódio velado no mundo contra os judeus. Você vê a ONU. A ONU, desde que aconteceu os atentados contra Israel em outubro de 2023, né, quando os terroristas do Hamas invadiram lá e mataram 1.200 cidadãos, inclusive assando bebês vivos no forno na frente dos pais. Meu né? Deus. Então, a ONU não deu uma nota de repúdio ao Hamas. Nada, né? Nenhuma. Quando Israel foi para cima, porque eles levaram, além disso, eles levaram mais de 200 reféns, Israel então foi para cima para recuperar. E aí começou a morrer terrorista a rodo.
Pronto. A ONU caiu no mundo inteiro, né? A ONU, Caiu em o cima. mundo inteiro demonizou Israel. Então você percebe que há um espírito antissemita que não é natural, é sobrenatural, é diabólico, porque Israel é a nação, foi a nação que deu a luz ao Messias. Só explica o que é antissemita, para as pessoas entenderem. Antissemita é um sentimento contra judeu, anti-judeu. Você preferia ver um judeu morto do que vivo e bem-sucedido, né? Então, esse sentimento foi o sentimento que habitou o coração de homens no passado, impérios no passado, recentemente o coração de Adolf Hitler, de toda a Alemanha, né? Mas, infelizmente, hoje, veladamente, está presente em muitos lugares ainda. Infelizmente, até no governo brasileiro. Porque, infelizmente, Verdade. o presidente do Brasil hoje fez declarações infelizes contra Israel em apoio ao Hamas. Ou seja, demonizou a vítima do atentado e louvou os terroristas, né? Então, isso é um antissemitismo muito grande. Ele só não fala assim claramente, mas demonstra com atitude, Com certeza, a atitude é antissemita. Mas isso já é esperado, né? O mundo odeia os judeus. Só que o salvador do mundo é judeu. E quando se fala na construção do templo também, que seria algo que seria uma indicação aí do arrebatamento? A construção do templo, ela é necessária também. Uhum. Porque lá no mesmo texto, esse texto de 2 Tessalonicenses 2, ele é muito rico. Riquíssimo, riquíssimo, riquíssimo. Diz que o anticristo se assentará no trono de Deus, como Deus, e querendo ser adorado como Deus. Meu Deus. É uma profecia, tá? Só que o templo foi destruído no ano 70 da nossa era comum, quando o general Tito invadiu Jerusalém, né? E destruiu ali o templo. Matou, naquela ocasião, só em Jerusalém, conta a história, matou mais de 200 mil judeus e destruiu o templo. Não ficou pedra sobre pedra, como Jesus já havia dito em Mateus 24. Né? Agora, se não tem mais templo, como que se cumprirá segundo aos Tessalonicenses capítulo 2? Simples. O templo vai ser reconstruído. Tá? E os preparativos já estão prontos. Você que está em casa, você pode acessar depois que você assistir esse podcast até o final e deixar a sua curtida, o seu comentário, a sua dúvida, a sua pergunta. Você pode acessar um site chamado Instituto do Templo. Tá? Instituto do Templo, e você ali poderá ver todos os detalhes do que eu estou falando aqui. Eles localizaram os descendentes da tribo de Levi. Acredita? Eles conseguiram localizar a descendência da tribo de Levi, que são os únicos que podem trabalhar no templo. É mesmo? Jovens, rapazes, moços, homens, e reproduziram as vestes sacerdotais, tais quais Deus ordenou a Moisés. Esse grupo de levitas já estão em treinamento contínuo, eles já sabem fazer todos os sacrifícios segundo as ordenanças de Deus na lei. Tá acontecendo, é uma escola que tem lá em Israel e acontece normalmente. Mesmo? Verdade. Exatamente. Eles reproduziram os utensílios do templo, espevitadeiras, pás, garfos de ouro, de prata, tá? Tudo preparado. Agora, mais ou menos um pouco mais, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, eles concluíram o menorá, o candelabro. Tá? O candelabro tem mais ou menos 1,5 metro de altura e ele é feito com 70 quilos de ouro maciço. Meu 70 Deus. quilos, numa peça só, esculpido numa peça só, conforme Deus ordenou a Moisés. Já está lá em Jerusalém. E o mais incrível de tudo, em Números, se não me falha a memória, eu não vou saber agora se era capítulo Números. Eu não vou saber agora o capítulo. Fala sobre a novilha vermelha. Se alguém puder achar aí, eu agradeço. Tinha um tipo de oferta que Deus exigia, que era feito com uma novilha vermelha. Tá?
um filhote, né, de vaca vermelha, uma novilha vermelha. E só que esta espécie de boi, de novilha, já tinha sido extinta. Tá? Não existia mais esse tipo de novilha. Você encontra novilhas ruivas aí, só que você olha na pelagem, tem pelos pretos, pelos brancos misturados. Então, o que Israel fez? Isso, se eu não me engano, aconteceu na Califórnia. Eles desenvolveram em laboratório uma novilha vermelha. E já começou a criação de novilhas vermelhas, só para atender a exigência dessa única oferta do templo quando ele for reconstruído. Meu Deus. Então, assim, todos os detalhes. Números... Números 19:2. 19:2, tá aí. Números 19:2. Então, eles estão trabalhando em todos os detalhes exigidos por Deus a Moisés, só preparando o quê? Só esperando o quê? Um momento político mundial oportuno para a reconstrução do templo. Eu não sei se você viu algum tempo atrás, teve um tumulto lá em Israel, porque os muçulmanos alegaram que os judeus estavam invadindo o templo. Eu já ouvi isso aí. Você viu? Faz um tempinho já. Então, os judeus estão bem ousados já. Porque É. tinha área lá que eles não chegavam nem perto. E agora eles têm chegado e têm falado e têm decretado e ali é nosso e tal. Então tem dado uns certos conflitos. Além do que, há boatos não confirmados pelo governo de Israel que eles já estão fazendo as escavações para as estruturas do novo templo por baixo da mesquita que está lá hoje. Só que eles não podem abrir o bico, se eles abrem o bico, dá guerra. Dá problema. Né? Então, quando você começa a pesquisar sobre tudo isso, você percebe que nós estamos muito mais perto do fim do que nós imaginamos. Nunca, né? Do fim que eu digo é o fim desta era, né? A era da graça. Mas o templo será reconstruído. Os sacrifícios voltarão a ser oferecidos. Porque a Bíblia diz que o anticristo entrará no lugar santo dos santos e quererá ser adorado como Deus. E ele vai se assentar nesse templo. Nesse O templo, anticristo. no terceiro templo, né? O único utensílio que Israel não reproduziu e não fala nada em reproduzir é a Arca da Aliança. É aí que surgem as especulações de que eles já encontraram a Arca da Aliança, mas não divulgam por questão de segurança. Porque eu não sei se você sabe, mas quando houve a Segunda Guerra, que os judeus começaram a ser... que os bens dos judeus começaram a ser confiscados pelo nazismo, o Hitler deu ordem para que se buscasse utensílios sagrados. O Hitler era obcecado por utensílios sagrados. E uma das coisas que Hitler queria muito colocar as mãos era a Arca da Aliança. Porque ele acreditava que a pessoa que possuísse a arca, ela teria um poder que ninguém conseguiria tirar dela. Por ignorância, né? Porque quando os filisteus roubaram a arca lá no capítulo 4 e 5 de 1 Samuel, deu ruim para eles, né? Morreu muita gente, foi praga para todo lado, né? Porque não é qualquer pessoa que podia colocar a mão na arca. Então, o Hitler ele era obcecado por encontrar a arca. Tanto que Hollywood fez um filme, como é? Você disse o quê? Vai poder ter encontrado, né? Pra dar uma... Se ele tivesse encontrado, só Deus sabe o que teria acontecido. Misericórdia. Né? Mas assim, Hollywood, baseado nessa sanha do Hitler, eles, muito tempo depois, fizeram o filme Indiana Jones e a Arca Perdida, que retrata justamente os nazistas em busca da Arca da Aliança. E no filme eles encontram, né? Eles encontram, só que dá ruim. Então, acredita-se que o governo de Israel já saiba onde está a Arca da Aliança, mas não divulga para que, estourando uma coisa como estourou a Segunda Guerra Mundial novamente, Meu Deus, não caia em mãos erradas. Se estoura uma coisa hoje em dia, os países têm armas nucleares, né? O negócio é terrível, né? E é isso que vai acontecer. Vai gerar uma bagunça, né? Isso daí. Se você ver a descrição da Batalha do Armagedon, no capítulo
38 e 39 de Ezequiel, tá? Você perceberá que ali há alguma alusão a armas nucleares. Porque fala sobre fogo vindo do céu, né? E a bomba nuclear vem do alto, né? Não sei se você sabe, a bomba nuclear... Solta no alto, né? Ela não explode no chão. Ela explode a mais ou menos 500 metros de altura. Tá? Por quê? Porque quando ela explode, a pressão dela Espalha. esmaga tudo que está embaixo, né? E a Bíblia fala ali em Ezequiel que os olhos das pessoas apodrecerão ainda em suas órbitas e as línguas se desfarão em suas bocas. E é justamente a cena que aconteceu em Hiroshima, em Nagasaki. As pessoas viraram pó, né? Tem no Japão ainda hoje preservado, né, para a memória, tinha crianças sentadas na escadaria da escola e quando estourou a bomba nuclear, a sombra delas ficou marcada como uma fotografia. Ela ficou marcada no chão. Sombra de pessoa, porque a pessoa virou pó e ficou impregnada ali no chão. Meu sabe? Deus. É uma coisa interessante. Então, acredita-se que a Batalha do Armagedon envolverá, sim, questão nuclear. Bom, e daí vamos chegar ao arrebatamento, vamos seguir, né? Só para dar uma pincelada para o pessoal ter uma visão geral, né? Após o arrebatamento, a igreja participará de 2 eventos no céu. Um deles é o Tribunal de Cristo, tá? É um tribunal que não tem a ver com condenação, porque nós já estaremos salvos, mas tem a ver com entrega de galardões, tá? Entrega de galardões. Ali, a motivação pela qual o crente realizou a sua obra será julgada. Vamos dar uma olhada nesse texto? O arrebatamento, ele será como? Nosso corpo será transformado em corpo de glória repentinamente. É isso que a Bíblia fala, né? Olha, vamos lá. Voltando aqui, quer ver? Só para a gente entender como que será o arrebatamento, como que vai ser essa questão do corpo ser transformado em corpo de glória. Tá, vamos lá. Vamos voltar aqui. O arrebatamento, ó. 1 Coríntios 15, 51, 52. É o texto que a questão do arrebatamento começa a pegar. Por quê? Jesus não falou sobre o arrebatamento claramente. Na verdade, Jesus ele descreveu uma situação que nós acreditamos que ele fez alusão ao arrebatamento, que é quando ele diz assim: então 2 estarão no campo, um será levado, outro será deixado. 2 estarão numa cama, um será levado, outro será deixado. Nós acreditamos que isso é uma alusão ao ato do arrebatamento. Tá? Os pós-tribulacionistas não acreditam nisso. Eles acreditam que esse texto fala outra coisa. Mas nós temos argumentos fortes para crer que isso é uma alusão ao ato do arrebatamento, sim. Tá? Podemos discutir isso depois. Então, mas Jesus não falou claramente sobre o arrebatamento. Mateus 24, Jesus fala sobre os sinais do final dessa era. Jesus fala sobre os sinais do fim dos tempos. Fala sobre a vinda do homem, do filho da perdição. Jesus fala dos sinais que antecederiam a sua vinda visível. Jesus fala sobre tudo isso, mas ele não fala sobre arrebatamento. A primeira vez que é feita uma declaração assim sobre o arrebatamento está aqui. Em 1 Coríntios 15, versículos 51 e 52, eu quero ler rapidamente para que quem está em casa possa acompanhar conosco. 1 Coríntios 15, 51 e 52. Paulo diz assim, ó: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Tá? Esta palavra aqui,
essa expressão no momento, ou a palavra momento, no grego é átomos. E o que significa a palavra átomos? Significa algo indivisível. É algo tão pequeno, esse é o átomo. Você sabe que o átomo é a única unidade da matéria que não pode ser dividida, né? É a mínima da mínima da mínima da mínima da mínima. Milhões de mínima é o átomo. Não tem como ser dividido. Então, quando fala aqui no momento, está falando num átomo de tempo. Significa que o arrebatamento será algo muito rápido. Muito rápido. Rápido mesmo. Tá? Então, Paulo começa falando assim: eis que vos digo um mistério. Um mistério. No contexto humano, secular, o que é um mistério? Mistério é algo que ninguém sabe, certo? No contexto bíblico, a palavra mistério, do grego mysterion, né, significa algo que para os demais é segredo, mas para os iniciados religiosos é dado a saber. É isso que significa a palavra mistério na Bíblia. Algo que ninguém sabe, mas a nós está começando a ser revelado. E Paulo diz aqui: eis que vos digo um mistério. Veja bem, ninguém tinha falado sobre isso. Pedro, Tiago, João, Barnabé, nenhum daqueles que foram antes de Paulo falou sobre isso. Então ele está falando: eis que vos digo um mistério. Tá? E qual é esse mistério? Que nem todos morreremos, mas seremos transformados, os que estamos vivos, né? Então você percebe que Paulo, ele recebeu coisas que os outros apóstolos não receberam. A questão do arrebatamento, a revelação do arrebatamento, não se sabe por quê, foi dada a Paulo. Pedro não falou sobre arrebatamento. Pedro fala sobre o fim dos tempos. Pedro, lá em 2ª Epístola, capítulo 3, ele fala que esta terra que a gente hoje vive está sendo entesourada para o fogo. Ele está falando sobre a batalha do Armagedon, final. Né? Então, mas ele não fala sobre arrebatamento. João também não fala sobre arrebatamento. Tiago não fala sobre arrebatamento. Judas não fala sobre arrebatamento. Só a Paulo foi dada esta revelação. Isso foi um privilégio muito grande. Né? E ele, então, ele faz aqui pra gente uma revelação maravilhosa. Que mistério é esse, Paulo? Conta pra nós. Tá? Ele vai nos mostrar que o arrebatamento, ele está intimamente ligado com a ressurreição dos crentes. Tá certo? Então ele vai dizer aqui: eis que vos digo um mistério, tá? Nem todos dormiremos, mas no momento seremos transformados, num abrir e fechar de olhos. Alguém diz que a tradução melhor aqui seria num piscar de olhos. Porque abrir e fechar você pode fazer bem devagar, né? Assim, né? Ainda mais quando tá com sono. Agora, num piscar de olhos é algo muito rápido. Muito rápido. Então, ele diz aqui: nem todos dormiremos, mas seremos transformados num abrir e fechar de olhos ao toque da última trombeta. Porque os mortos ressuscitarão primeiros, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Então, Paulo mostra que o arrebatamento será logo após, mas quase que simultaneamente, a ressurreição dos crentes. Porque os crentes que morreram, eles serão ressuscitados. Desde Abel, os crentes fiéis, desde Abel, serão ressuscitados em Cristo Jesus. Ou seja, eles não entrarão na morada celestial sem nós. Eles estão aguardando a nossa transformação corpórea para entrar com eles nas moradas celestiais. Então a gente acha que hoje quem morre já entra nas moradas celestiais. Não. Este lugar está reservado para que todos entrem junto. Será uma surpresa para todos. Neste momento eles estão em que lugar? Eles estão no terceiro céu, mas não se apossaram ainda das moradas celestiais. Né? A Bíblia fala lá justamente em 1 Coríntios 15. Né? É interessante que 1 Coríntios 15 é uma aula sobre a ressurreição. É uma aula. Por que Paulo deu essa aula sobre a ressurreição? Porque até mesmo no meio da igreja já estava surgindo boatos de que a ressurreição já tinha acontecido. Ou
que ela não aconteceria. Mas aí é uma curiosidade, né? Essas pessoas que estão dormindo, essas pessoas que morreram, né? Que estão salvas, né? Morreram Sim. salvas. Elas estão no terceiro céu, como você disse. Sim. Mas elas estão dormindo ou elas estão lúcidas? Elas estão plenamente lúcidas, desfrutando dos gozos celestiais. A Bíblia nos fala lá em Lucas capítulo 16, do versículo 19 ao 31, a Bíblia fala sobre a morte de duas pessoas. Um rico, avarento, egoísta, que dava o resto de comida para os cachorros, mas não dava para o mendigo que estava na porta de casa. E fala sobre a morte do mendigo, cuja salvação não está no fato dele ser mendigo, mas está no fato dele ser um crente, um dependente de Deus. Porque se você prestar atenção na história do rico e do Lázaro, o mendigo tem nome, o rico não. E o nome Lázaro é a forma grega do nome hebraico Eleazar, que significa ajudado por Deus. Então, por que Jesus deu nome para o mendigo e não deu para o rico? Porque quem não teme a Deus, tanto faz como tanto fez. Vai ser destruído mesmo? Vai ser destruído, não precisa de identificação. Vai para o fogo, entendeu? Mas quem teme a Deus tem nome. Que situação, né? Ser desprezado por Deus, não? Exatamente. Misericórdia. Pessoa que é desprezada por Deus. Por isso que nome ele a dá. Bíblia fala que não adianta a gente ser rico para com os homens e ser pobre para com Deus. Né? Meu Deus. Mas Lázaro, ele era mendigo para com os homens, mas era rico para com Deus. E quando eles morrem, diz a Bíblia, imediatamente cada um vai para o seu destino eterno. O rico, ele é sepultado e ele vai para o lugar de tormentos, tá? Que nós chamamos inferno, porque a palavra inferno vem do grego Hades, tá? Ou do hebraico Seol, tá? Mas são palavras que também podem ser traduzidas por sepultura. Tudo depende do contexto, certo, tá? certo. Mas nesse contexto está falando do inferno. O rico vai para o inferno, para o lugar de tormentos, e o Lázaro é levado pelos anjos. Olha só, não faz essa descrição a respeito do rico. Diz que ele simplesmente foi sepultado, foi jogado no buraco. Perdão. E ele foi jogado no buraco, e ele estava lá em tormentos. E dali não saiu nunca mais. Já, por outro lado, o Lázaro foi levado pelos anjos até o seio de Abraão. Ou seja, até para junto de onde Abraão estava. Tá? Então ele foi transportado pelos anjos. Quem é salvo tem um Uber especial na eternidade. Né? Né? E ele foi levado para junto daquele que é o maior nome do Velho Testamento, que é Abraão, o pai da fé, né? E ali ele era consolado, diz a Bíblia. Consolado do quê? Da miséria, da pobreza, da fome, da doença, da escassez, né? Só que ainda não era o lugar definitivo. Lázaro até hoje está aguardando a ressurreição para poder entrar nas moradas que Cristo preparou para todos. Tá? E o arrebatamento, o dia do arrebatamento proporcionará isto. Primeiramente, a ressurreição desses crentes fiéis que morreram até então e a transformação de todos nós que estivermos vivos. Tá?